Vamos orar? Pai, nesta hora, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por esse tempo, por esse privilégio de podermos estarmos envoltos à Tua Palavra. E, Pai, nessa hora nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito, para que Ele venha transformar o Logos, a Palavra, em rema, em revelação. E que a pessoa do seu Filho, Pai, seja glorificado nessa manhã e na vida de cada pessoa aqui presente. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Morrer para viver. Vamos ler juntos o Salmo 89, 48. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Tem uma outra versão que diz: que homem há que vive e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Este salmo, na verdade, representa uma pergunta que todo ser humano, sem exceção, vai se deparar um dia, quer queira ou não. Todos nós, na realidade, teremos que encarar o sepulcro. Então, meus irmãos, essa pergunta é uma pergunta que a palavra de Deus está fazendo para você e para mim nessa manhã. E que pergunta que é essa? Qual é a pessoa que vive e não veja a morte? Qual é a pessoa que livre as suas garras do sepulcro? Ou você pensa que você é eterno? Não que você não seja eterno. Mas quando eu digo eterno, é eterno nessa vida. É verdade que a Bíblia diz que Deus fez tudo formoso a seu tempo e colocou a eternidade no coração dos homens. Você não acha que você vai morrer daqui 2 horas? Vamos colocar 5 minutos, não, senão vai virar um alvoroço aqui. Você acha que você não vai morrer daqui 2 horas e muito menos eu. Porque quando Deus criou o homem, Ele colocou a eternidade nos nossos corações. Então a gente acha que quem vai morrer é sempre o outro. Mas um dia nós vamos sair desse mundo aqui, meus irmãos. Existem 2 realidades que nós vamos ter que encarar. Ou 2 eternidades. Uma na presença de Deus, no céu, ou outra no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. São 2 realidades. Lembre-se daquela frase que eu disse aqui da vez passada, que um pregador disse: o ser humano nada mais é do que uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro e um dia essa encomenda vai chegar. A gente ri, mas é realidade. Quem é você? Quem sou eu? Uma encomenda que quando saiu, a parteira já gritou para o coveiro: mais um. Essa é a nossa realidade. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, você sair desse mundo aqui sem ter uma real experiência com a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser terrível. Vai ser terrível. Por isso que nós temos que... Tem um texto da Bíblia que diz: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó pessoas, para encontrares com o Senhor teu Deus. E como que eu vou me preparar para isso? Você não se prepara. A preparação foi feita em Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer. Jesus foi claro quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Eu preciso conhecer essa verdade para ser liberto. Esse dia o Maurício Mantovani estava fazendo a oração com as crianças aqui, e ele disse que os nossos filhos não são nossos, que os nossos filhos são emprestados e que um dia Deus vai pedir de volta. Eu lembro quando eu vim consagrar a minha filha aqui, há 17 anos atrás, consagrar. Por que não batizar? Porque o batismo é algo que tem que partir dela, de nós, do ser humano, depois de ter passado por uma experiência real com a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não creio, porque a Bíblia assim o diz, em batismo de crianças. Nós cremos que os nossos filhos precisam ser consagrados a Deus como Jesus o foi. O único que poderia ser batizado quando nasceu foi Jesus, e ele não foi batizado, ele foi consagrado. Ele foi batizado mais tarde. Mas o dia que eu vim consagrar a minha filha aqui, o pastor Glenn virou e falou: Maurício, de quem que é essa menina? Eu falei: do Senhor. Do Senhor? Eu falei: do Senhor. E se ele pedir ela amanhã? Eu falei: por que esse homem não pediu para mim falar um versículo bíblico, pediu para mim falar qualquer outra coisa? Logo, se ele levar lá amanhã, porque consagração é o quê, meu irmão? Eu estou entregando para ele. Aí eu entrego para ele, ele resolve pedir, e aí? Eu vou ficar revoltado com Deus? Então, o negócio é sério. Deus, ao criar Adão e Eva, colocou-os no jardim para cultivar e o guardar, dando-lhes uma ordem. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O primeiro casal deste mundo, porém, deixou-se enganar e foi ludibriado por Satanás. Tendo sido ambos vencidos pela concupiscência, desobedeceram a ordem divina e foram condenados, trazendo sobre si e toda a humanidade essa terrível consequência chamada morte. A própria Escritura esclarece isso em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Presta atenção. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Se nós não entendermos Gênesis, princípio, se nós não entendermos o que aconteceu nesse capítulo 2 de Gênesis, quando os nossos pais desobedeceram a Deus e trouxeram sobre si uma condenação, e você e eu somos descendentes de Adão e de Eva, a Bíblia vai dizer em Gênesis que Eva é a mãe de todos os seres viventes. Antes da minha mãe ser a dona Nelly, a minha mãe é a dona Eva. Ou seja, se você começar a voltar aí na sua cadeia hereditária, não sei como é que se diz isso, mas você acha que você vai sair aonde? Você vai sair num princípio chamado Adão e Eva. Eu sempre falo, pessoal, se eu fosse Deus, eu já tinha acabado com Adão e Eva bem ali, porque eu sou meio invocado. Mas eu não sei o que é amor, eu não sei o que é misericórdia, eu não sei o que é isso, mas Deus sabe. E Deus, após essa desobediência, Deus não consumiu com eles ali. Mas Deus providenciou um escape. Deus providenciou, já começa o proto-evangelho lá em Gênesis 3,15. Quando Deus já começa a pregação do evangelho ali logo depois da queda. Então, meu irmão, você precisa entender que você nasceu portador dessa natureza adâmica aqui. Vamos continuar aqui. Ou seja, em Adão e por causa de Adão, todos nós nascemos condenados à morte eterna e para o lago de fogo e enxofre.
pois trouxemos a sua imagem e somos portadores da natureza adâmica. Olha só. Ninguém vai para o inferno por ser uma pessoa má. Ninguém vai para o inferno por ser cruel. Mas uma pessoa vai para o inferno porque ele nasceu com a natureza adâmica dentro dele. Eu costumo dizer que quando a criança nasce, ela já nasce com carimbo. Que carimbo? 2 carimbos, morte eterna e inferno. Se ela não ouvir a palavra, se ela não tiver o contato com o evangelho, no tempo certo, ela está perdida. Por quê? Porque ela já nasceu com a natureza adâmica dentro dela. O que leva uma pessoa para o inferno não é os atos ruins, mas é a natureza adâmica. Ou seja, todos estamos condenados. Por isso que a Bíblia diz, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A Bíblia diz, todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Então não se iluda pensando que se você for uma pessoa boa ou fizer isso ou aquilo, você vai para o céu. Não é por isso também, é por causa da obra redentora de Cristo. A palavra de Deus ela é clara, meus irmãos, quando ela diz assim, eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você olha, agora, a igreja crescendo, criança para cá, criança para lá, onde eu estava com uma de 3 meses no colo, a mãe está ali, e dizia, cuidado que só tem 3 meses. Cuidado, não joga para cima, não faz. E eu, vai tomar uma água lá, mãe, para me brincar com a criança aqui. Mas você olha aquela criança tão inocentinha, que é só a cara que é inocente. Você olha aquela coisinha linda, ali dentro já é portador de uma natureza adâmica. Não faça a vontade dela para você ver, não. Se ela não abre o bocão. Então, meus irmãos, isso tem que estar cravado na nossa mente. Nós temos que saber e crer nisso. E hoje, a descendência daquele casal constitui-se uma numerosa multidão de mortos-vivos, espalhados por toda a terra, cujo fétido odor da sua decomposição. Essa decomposição aqui é interior, não é exterior não. Jesus diz que é do interior do coração dos homens que procede os maus desígnios, os maus pensamentos. Prostituição, impureza, é lá de dentro. Então quando eu estou falando odor fétido aqui, você vai pensar, quando a pessoa morrer. Não, é o nosso interior. O nosso interior, ele produz isso. É exalado atrás dos terríveis pecados que praticam, esses cadáveres ambulantes. Cadáver porque está morto espiritualmente, não é físico. A palavra de Deus é clara quando ela diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos, em delitos e pecados. Eu preciso receber essa vida do alto. E Ele me deu vida quando estávamos mortos. São responsáveis por todo tipo de pecados, tais como, vamos ler aqui Gálatas 5, 19b ao 21 na NVI, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a esta. Olha só, coisas semelhantes. Porque essa listagem fosse continuar aqui, é longe. A palavra de Deus é bastante clara quando nos diz que após a morte não existe nenhum subterfúgio, como reencarnação, repescagem ou purgatório. Com respeito a isso, somos orientados da seguinte forma em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, quando sairmos deste mundo, haverá somente 2 destinos, vida eterna ou juízo eterno. Vida eterna para os que estão em Cristo e morte eterna para os que estão em Adão,
por não terem experimentado o novo nascimento, a regeneração que nos é oferecida mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Olha aonde que eu recebo essa obra redentora, é em Cristo Jesus. Deus não tem nada para você, meu irmão, e Deus não tem nada para mim fora de Cristo Jesus. Absolutamente nada. Tudo que Deus tem para você e para mim é em Cristo. Por isso que eu preciso de Cristo. Eu não preciso de um rótulo, mas eu preciso de uma pessoa. E eu volto a dizer aqui, ninguém vai para o céu por ter feito coisas maravilhosas e boas neste mundo. Assim como ninguém vai para o inferno por ter feito coisas ruins. Ninguém vai para o céu por ter feito coisas maravilhosas e boas neste mundo. Mas se vamos um dia adentrar no reino de Deus, é somente por causa da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz. Porque nascemos de novo e recebemos a vida dele. Não se iluda. Somente por causa disso. Você sabe por que eu creio e eu vejo isso na palavra? Por que Paulo tinha uma convicção e uma certeza que ele ia para o céu? Porque ele disse assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que garante entrada no reino de Deus para você e para mim? Só isso. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo é a minha vida, eu estou apto para entrar lá. Se Ele não é, se você for sem a vida de Cristo, meu irmão, chega lá, você vai ficar deslocado. De vez em quando eu vou em algumas festas aí, e chega num horário e eu falo, está na hora da gente sair aqui de fininho, porque o negócio vai começar a ficar esquisito. Porque não faz mais parte da vida, não faz mais parte da natureza, essas coisas. Todos querem ir para o céu, mas nem todos querem passar por essa obra da regeneração em Cristo Jesus. E por que não querem? Interessante isso. Todo mundo quer ir para o céu. Mas quando você fala de morte, quando você fala de novo nascimento, quando você fala de novo de regeneração, parece que a pessoa quer dar uma esquivada disso e quer tentar ir de outra maneira. Todo mundo quer ir. E por que a pessoa não quer passar por essa obra de regeneração em Cristo Jesus? Eu coloquei aqui, porque a pessoa não quer sair de cena. A pessoa não quer descer do pódio. A pessoa não quer lavar pé. E a obra de Cristo vai fazer isso com você e comigo, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu vou parar de viver para mim e agora eu vou começar a viver para a glória de Deus. Eu falo que nós gostamos muito de 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso é uma verdade. Isso precisa ser uma verdade na sua vida, precisa ser uma verdade na minha vida. Não uma verdade de doutrina. Eu vi uma pessoa dizendo, a pessoa colocou uma régua de 30 centímetros da cabeça ao coração, mostrando a distância do céu para o inferno. Às vezes eu tenho muito conhecimento doutrinário, mas não tenho ainda o rema, não tenho ainda a revelação disso. Então eu falo, nós gostamos muito do 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas aí vem o 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressurgiu. Por que muitas pessoas não querem passar por essa obra de regeneração? Porque ele não quer deixar de viver para si. E a obra de Deus é essa, deixar de viver para mim e viver para Deus. E quando eu vivo para Deus, meu irmão, eu vou ser outrocêntrico. Eu não vou ficar olhando só para o meu umbigo. Gente, esse negócio de novo nascimento é coisa séria. É coisa séria.
É verdade que o 2 Coríntios 5,14 e o 15, um é consequência do outro. Quando eu realmente tenho essa revelação, quando realmente eu peço ao Espírito Santo para que Ele me dê essa revelação, eu vou fazer isso prazerosamente. Mas novo nascimento é coisa séria. Porque depois que nós passamos por ele, sabe o que vai acontecer? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Quando eu passo por essa experiência, tudo agora eu vou querer fazer para a glória de Deus. Vou namorar? Vou namorar. Como é que deve ser o meu namoro? Vou encher de regra no namoro? Não. O meu namoro deve ser para a glória de Deus. Como é que deve ser o meu serviço? Como é que deve ser o meu relacionamento? Como é que deve ser tudo, meu irmão? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por isso que eu falo que regeneração, que novo nascimento é coisa séria. É eu parar de olhar para os meus interesses, é eu parar de olhar para o meu umbigo, é eu parar de olhar para aquilo que me agrada e, Senhor, o que te agrada? Senhor, qual é a tua vontade? O que é que o Senhor quer? O cristianismo é a única doutrina que diz que para você viver, primeiro você precisa morrer. O cristianismo é a única doutrina que diz que para você viver, primeiro você precisa morrer. Maurício, eu não concordo com você. Eu não concordo que o cristianismo é uma doutrina. O cristianismo é uma pessoa, e é realmente uma pessoa. Mas, infelizmente, na vida de muitas pessoas, o cristianismo pode ser só uma doutrina. Por que só uma doutrina? Meu irmão, o novo nascimento pode ser uma doutrina na sua vida, meu irmão. A regeneração pode ser uma doutrina na sua vida. A santificação, o que você quiser. Pode estar somente na tua mente. Você pode somente conhecer o Logos, só a letra. E a minha Bíblia, meu irmão, e a sua Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito de Deus que traz vida. E se eu não clamar para que esse Deus, esse Espírito me traga a revelação disso, eu vou ficar só com o conhecimento doutrinário do novo nascimento, da regeneração na minha vida. E não vai passar na minha vida, sabe do quê? De uma doutrina. Você está pensando que ser cristão é ter um rótulo, meu irmão? Primeira Igreja Batista de Londrina? Isso não vale nada, meu irmão. Cristianismo é ter uma pessoa vivendo em mim. E essa pessoa controlando a minha vida 24 horas por dia. Não é só quando eu quero, não. Cristianismo é coisa séria. Porque quando eu olho para aquele sacrifício na cruz, eu vejo a seriedade disso. E vejo o que Deus foi capaz de fazer para salvar uma tranqueira como a mim. Não posso dizer, não sei se eu posso chamar você de tranqueira também. A Bíblia diz que todos nós somos tranqueiras, mas tem gente que não acha. Aliás, a Bíblia diz que se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. E tem um mais pesado ainda que diz, a gente que é pura aos seus próprios olhos, mas jamais foi lavado da sua imundícia. Então o cristianismo, meu irmão, é uma pessoa vivendo em mim. Você pensa que você se torna cristão por frequentar essa igreja, por ter sido batizado nessa igreja, por ter um ministério dentro dessa igreja? Isso aí não torna você cristão, não. O que torna você cristão, meu irmão, é essa pessoa de Cristo vive em você, e essa pessoa de Cristo vive em mim. E esse viver, ele vai sair. Esse viver, ele vai sair. Porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que nós somos sal nesse mundo, que nós somos luz nesse mundo. Agora, infelizmente, para alguns o cristianismo não passa apenas de uma doutrina, de um conhecimento teológico. Meu irmão, se a palavra não for acompanhada, misturada pela fé, você vai ficar, sabe aonde? Só na doutrina. E jamais vai ser enxertado no Espírito, jamais vai ter essa revelação no seu coração, no meu coração. Voltando então, o cristianismo é a única doutrina que diz que para você viver, primeiro você precisa morrer.
O apóstolo Paulo confirma justamente isso em 1 Coríntios 15:36. Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Não existe frutificação sem que primeiro ocorra a morte da velha natureza adâmica. Mas graças à maravilhosa graça de Deus, fomos libertos da morte pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nos diz Efésios 2, de 4 a 6 e Romanos 5, 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse capítulo de Efésios, ele é fantástico. Do 2 ao 3, ele mostra quem nós éramos, ou quem nós somos. No 4, ele entra a expressão, mais Deus. Primeiro ele fala que ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Aí ele vai falar, nos quais andamos outrora. Paulo aqui está se excluindo. Ele fala, outrora eu andava, não ando mais. Por quê? Porque nasci de novo, porque Cristo é minha vida. Nos quais andamos outrora, segundo a inclinação do mundo, a vontade da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, eram por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas aí ele entra, mais Deus, sendo riquíssimo, eu gosto dessa versão, em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida, aonde, meu irmão? Juntamente com Cristo. E aquilo que ele ia dizer no versículo 8, ele abre um parênteses aqui, pela graça você é salvo. Você não achar que você merece alguma coisa no sentido de que eu vou fazer algo para ser salvo. Não, você é salvo pela graça, eu sou salvo pela graça. E ele fala, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu descubro que o que aconteceu com Jesus fisicamente lá naquela cruz, aconteceu comigo. Porque eu morri com ele, eu ressuscitei com ele e agora ele vem ser a minha vida, como vamos continuar aqui. Na morte e ressurreição de Cristo, encontramos juntamente com ele a nossa morte e ressurreição. E somente por causa deste fato, somos libertos do império das trevas e transferidos para o reino do amado Abba. A palavra de Deus é tremenda quando nos ensina em 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só. Assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. Se Adão veio e estragou tudo, Cristo veio para resolver tudo. Se morremos em Adão, recebemos agora a nova vida em Cristo Jesus. E você sabe que ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores? Porque quando Cristo morreu lá naquela cruz, nenhuma pessoa que está aqui existia. Nenhuma pessoa que está nos acompanhando pela internet existia. E ele já fez isso pela graça dele. E agora eu só preciso tomar posse disso. E dizer, Deus, muito obrigado por esse tão grande amor para comigo. E eu recebo essa obra que foi feita por mim lá naquela cruz. E aí você vai ver a obra de Deus funcionando, meu irmão, sabe de que jeito? De dentro para fora. Você vai ver o fluir da vida de Cristo na sua vida. Creio que essa experiência deveria ser o modo de vida de todo cristão. Encontrar um cristão triste e cabisbaixo é um verdadeiro contrassenso. O Dr. Martyn Lloyd-Jones disse, o mundo deixou de interessar-se pelo cristianismo porque os cristãos não têm manifestado a vida cristã como deveria ser vivida. E como que a vida cristã deveria ser vivida, Maurício? Segundo a minha Bíblia, plenitude de alegria. Você sabe o que eu vejo hoje, meu irmão? Uma cristandade andando, arrastando o pé, sabe? Reclamando, murmurando,
eu fico pensando, meu Deus, para onde que está olhando? Para onde que nós estamos olhando? Nossa primeira maior alegria deveria ser a alegria da salvação. E a segunda deveria ser encontrarmos com nosso Senhor e Salvador face a face. Devemos fazer a Deus o pedido que o salmista fez no Salmo 51:12. Restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha o pedido que você tem que fazer e que eu tenho que fazer. Senhor, restitua-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Porque, meu irmão, se você está alegre, ou se você está buscando alegria nesse mundo e nas coisas desse mundo, você nunca vai encontrar. Se você está procurando alegria em circunstâncias, se você está buscando alegria em pessoas, se você está buscando alegria em coisas, você está perdido. A nossa alegria sempre vai estar em uma pessoa. Agora nós vemos esse espírito do Natal, essa coisa natalina, você vê as propagandas, aquele caminhãozão de Coca-Cola todo bonito, desenhado, abra a felicidade. E aí você vê aquelas propagandas daqueles carros, comece a comprar agora, pague em fevereiro, e você vai buscar alegria nisso, meu irmão. Você sabe onde que está a sua e a minha alegria? Numa pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Existe hoje em dia uma letargia entre os que se dizem cristãos por um único motivo: não entenderem a nossa herança e o real significado da pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou lendo devagar para ver se você consegue captar, meu irmão. E vou ler novamente, presta atenção. Existe hoje em dia uma letargia entre os que se dizem cristãos, por um único motivo: não entenderem a nossa herança, o real significado da pessoa e obra do nosso Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por não compreenderem esse tão grandioso fato, andam presos e conformados com este sistema maligno que faz o homem depender das circunstâncias, à busca de prazeres e aceitação. Mas nada nesse mundo, absolutamente nada nesse mundo, meus irmãos, poderá dar aquilo que só encontramos em Cristo. Ele foi categórico em nos dizer que somente nele encontraríamos significado e gozo para as nossas vidas. Olha o que o próprio Jesus está dizendo aqui em João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo ou a vossa alegria seja completa. Aonde que você e eu estamos buscando alegria, meu irmão? Aonde que você está buscando alegria? Aonde que eu estou buscando alegria? A alegria está numa pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Às vezes nós olhamos para o tempo, então uma historieta aqui que eu anotei, vale a pena. A menina acordou cedo e foi para casa, e foi para a mesa do café da manhã. Sentou na mesa e disse para a mãe: que dia lindo! A mãe disse: dia lindo? Que um dia horrível desses! Olha o tempo lá fora. A menina respondeu: mamãe, o dia não tem nada a ver com o tempo. O tempo está chuvoso, mas o dia é lindo. O dia que Deus nos deu não é bonito ou feio porque depende do tempo. Por isso que a Bíblia diz assim: hoje é o dia que o Senhor vos fez. Alegrai-vos e regozijai-vos nele. Hoje é o dia. Porque se você não está alegre hoje, meu irmão, você não vai estar alegre amanhã. Porque se você olhar para a circunstância, se você olhar para a pessoa, se você olhar para a coisa, se você olhar para qualquer outra coisa, você não vai estar alegre. Por isso que a minha Bíblia, ela é categórica quando ela diz: olhando firmemente, olhando fixamente, para quem? Para Jesus, autor e consumador da vossa fé. O que aconteceu com Pedro quando ele parou de olhar para o Senhor? Ele afundou. Agora você sabe por que você afunda, né? Agora eu sei por que eu afundo, né?
essas astutas ciladas do diabo, meu irmão, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente não compreende o que é isso. O meu irmão diz que tem um filme antigo, não lembro o nome, diz que as pessoas colocam óculos, e quando a pessoa coloca esse óculos, ele começa a ver a manifestação e a ação dos demônios. Falei, rapaz, se a gente pudesse botar um óculos desse para enxergar um pouco, dentro da nossa casa o que ele tem feito, dentro da igreja o que ele tem feito. A gente não consegue discernir essas coisas. A gente pensa que eu penso que a minha luta é contra o Dagoberto. A minha luta não é contra o Dagoberto, não é contra carne e sangue, não. A Bíblia está dizendo que a nossa luta ela é superior. E você sabe como é que eu vou vencer essa luta? Com a palavra. Sabe como que eu vou vencer essa luta? Fortalecendo-me no Senhor e na força do seu poder. Revestindo-me de toda essa armadura que Deus me deu e me dá. Porque senão, meu irmão, a gente vai sucumbindo, e cadê a alegria? Você sabe qual que é a diferença entre esperança e ansiedade? Ansiedade nada mais é do que o futuro, o medo do futuro. Em contrapartida, a esperança é a certeza do futuro. A Bíblia fala muito de esperança. Quem não tem esperança, Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E estou plenamente certo, plenamente convicto que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele sabia em quem tenho crido. Quem indica pessoa? Quem não indica nada desse mundo? Mas quem indica uma pessoa? E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Estou plenamente convicto, plenamente certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O cristão é alguém que foi liberto da sua vã maneira de viver. É uma pessoa que deixou de viver para si e começou a viver para a glória de Deus. Porque o senhorio de Cristo tomou posse de sua vida. Houve uma incorporação, uma identificação da pessoa de Cristo nela. Por isso o seu viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo destaca em Romanos 14, de 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Temos aqui uma das mais elevadas e profundas doutrinas da vida cristã. No meu modo de ver, meu irmão, essa é uma das mais elevadas e profundas doutrinas da vida cristã, de modo que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Ontem a minha esposa sonhou que eu tinha morrido. E disse que ela estava chorando, desesperada. Eu falei, de alegria ou de tristeza? E ela falou, eu não sabia onde ia enterrar você, eu não sabia onde o corpo estava, ia aquela correria. Meu irmão, a morte ela vai bater na sua porta uma hora, viu? Só que quando Cristo é minha vida, eu já sei que eu não preciso temê-la. Por quê? Porque o Senhor da vida vive em mim. E, meu irmão, a Bíblia não fala que o cristão morre. A Bíblia fala que o cristão foi tirar uma soneca. O cristão é igual a alguns irmãos aqui da comunidade. Não vou citar nomes, não vou citar o nome do Braulio, do Mário, dessa turma aí, que eles dão é bonito de ver os meninos cochilando. A Bíblia diz que o cristão ele dá uma cochiladinha, dormiu, e ele vai ser despertado. Aí eu vou ficar apavorado ou ficar com medo de morte? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Quando recebemos a revelação, é verdade, só quando eu recebo a revelação.
de que morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo, esse senhorio vem fazer parte de nossas vidas. Quanto à morte física, sabemos que ela já foi vencida, mas sabemos e cremos que naquele glorioso dia ela será aniquilada, como nos orienta 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Enquanto nós vivermos nesse corpo corruptível aqui, meu irmão, nós vamos estar andando sob essa égide da morte. Ela vai vir, vai vir. Mas, quando eu sei, quando eu creio que Cristo é minha vida, eu não preciso ter medo disso. Então, quando eu estou dizendo aqui, quanto à morte física, sabemos que ela já foi vencida. Mas sabemos e cremos que naquele glorioso dia, que glorioso dia é esse, meu irmão? É o dia que eu vesti o paletó de madeira, é o dia que eu serei arrebatado pelo Senhor, que aí eu sei que essa morte não terá mais domínio sobre mim. Porque eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da onde? Eu estou debaixo da graça. Paulo vai dizer isso, ele vai dizer assim, nós que gememos em nós mesmos, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele vai dizer, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta de Deus, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê o seu ferrão, morte? Cadê o teu aguilhão, morte? Cadê você, morte? Paulo tripudia em cima da morte aqui em 1 Coríntios, falando isso. Cadê você, morte? Aquela frase espetacular que Paulo diz, eu estou certo de que, eu estou certo de que, eu estou persuadido de que, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, meu Senhor. Eu sei que nada nesse mundo vai me separar, pior que seja o sofrimento, pior que seja a doença, pior que seja o meu irmão o que for. Eu sei que eu estou atrelado, agarrado a esse amor de Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Eu digo que tem algumas pessoas que têm que arrancar Romanos 8, 28 da Bíblia dele e jogar fora. Porque ele não sabe o que está escrito lá. Sabe às vezes na cabeça. Sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Porque se você não ama a Deus, meu irmão, se você não conhece a Deus, você não vai saber disso. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 9:10, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Olha onde está o seu problema, onde está o meu problema. Em ti, pois, confiam os que conhecem. É que eu não conheço, aí eu não confio. Porque se eu conhecesse, eu confiava. Se eu conhecesse, eu descansava. A Bíblia diz, esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim. Ele me tira desse tremedal de lama, dessa coisa. E às vezes Ele me tira desse tremedal, sabe como, meu irmão? Me levando para a glória junto com Ele. Me levando para a glória. Por isso que a segunda maior alegria do cristão é essa, é se encontrar com o seu Senhor. Deveria ser. Presta atenção, meu irmão, nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu acho que era isso que Paulo se agarrava. Eu acho que era nisso que Paulo se regozijava. Eu acho que era isso que fazia Paulo feliz. No quê? Nada pode me separar desse amor. Aí a pergunta que eu faço para você, e quando eu faço para você, ela volta para mim, é a seguinte: aonde você e eu estamos nos agarrando? Em quem você e eu temos crido? Aonde nós estamos nos agarrando? E o mais impressionante de tudo isso, meu irmão, é o amor de Deus por nós. Não é o nosso amor para com Ele, mas é o dele para conosco.
Porque se fosse o meu para com ele, eu estava perdido, viu, meu irmão? O meu amor ele é fraco, o meu amor é falível, é frágil, é debilitado, mas graças a Deus, que o amor dele por mim é eterno, é um amor que eu jamais vou conseguir compreender isso. Então, é o amor dele para comigo. Ele diz assim, eu nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha a segurança, meu irmão. Olha a segurança que um Deus desse está dizendo. Aí você fica olhando para essa vergonha que está no Brasil aí, e fica apavorado. E aí você vê pessoas reclamando, comércio fechando, coisa acontecendo, e agora o que será de mim? Meu irmão, o velhinho disse assim, eu fui moço e eu estou velho, e eu nunca vi o justo e nem a descendência do justo a mendigar o pão. Para de olhar para o sistema, meu irmão, e vamos começar a olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque ele está dizendo aqui que ele nunca jamais vai nos desamparar. Nunca jamais. E às vezes a gente promete fazer uma coisa para Deus. Não, eu prometo fazer isso, eu vou fazer aquilo, e amanhã já está tudo fazendo ao contrário, já está tudo errado, porque aquilo que você e eu prometemos para Deus não tem substância nenhuma. Mas quando, meu irmão, quando Deus diz na palavra dele, você pode esperar. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Se ele está dizendo que ele vai cuidar de você, meu irmão, se ele está dizendo que ele vai cuidar de mim, o que eu tenho que ficar aí agora apavorado? Correndo, ansioso nessa loucura desse mundo. Aonde está o problema, meu irmão? Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Enquanto esse dia tão glorioso não chega, que dia? O dia da minha partida. Se eu perguntasse hoje aqui para vocês aqui, quem aqui quer ir para o céu? Eu creio que a grande maioria levantaria a mão. Mas se eu dissesse assim, quem quer ir para o céu agora? Ele está falando para o inferno. Quem quer ir para o céu agora? Aí poucos levantariam a mão. Mas agora... Agora, para que eu um dia adentre no reino de Deus, meu irmão, eu tenho que ter essa certeza em mim. Então, enquanto esse dia tão glorioso não chega, podemos ser, por amor ao nosso Senhor e às pessoas deste mundo, embaixadores deste evangelho maravilhoso, que nos exorta em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Eu gosto muito desse texto da palavra de Deus. Esse texto aqui é um dos textos que a gente trata na primeira lição do curso de educação de filhos à maneira de Deus. Ele vai falar do ministério da reconciliação. Essas 3 primeiras lições é evangelho, é pregar a palavra. E esse texto aqui eu acho ele formidável. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somente uma pessoa que passou por essa experiência de morte, somente a pessoa que passou por essa experiência de morte tem a vida do alto e pode, então, ser usada por Deus para alimentar outras pessoas. Campbell Morgan, de modo simples, disse o seguinte a respeito: só o homem crucificado pode pregar a cruz. Só o homem crucificado pode pregar a cruz. Eu tive, mês passado, ou foi esse mês, São José do Rio Preto, lá com o Sandrinho, e tivemos um seminário lá. A cruz continua atual. Por que abandoná-la tem fascinado a muitos? E o texto usado foi Gálatas 6,14. Longe esteja de mim a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E eu fui estudar essa palavra no grego, gloriar-me. Meu irmão, essa palavra gloriar-me, ela é tremenda. A glória de Paulo, o regozijo de Paulo, a alegria de Paulo estava numa cruz. Meu irmão, cruz é lugar de você estar se regozijando. Cruz é lugar de vitupério, de vergonha, de morte. Mas a alegria de Paulo estava numa cruz. Você sabe por que muitos de nós somos azedos? Porque a nossa alegria está em qualquer outra coisa, menos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele tomou uma decisão, ele disse assim, eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. O moto da vida de Paulo, a alegria da vida de Paulo era falar dessa cruz, era se regozijar nessa cruz. Porque nessa cruz ele se via crucificado para o mundo e o mundo para ele. E ele sabia que não era nem circuncisão e nem sem circunciso, mas o sim ser uma nova criação, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele tinha alegria em pregar isso às pessoas. Aliás, isso foi o que impediu de ir para a luta dele. Ele dizia, olha, a minha vontade é de ir embora e estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Mas por amor de vocês, se eu ficar vivo e puder testemunhar, se eu ficar vivo e puder falar desse Cristo, e vocês puderem ser salvos, então eu não sei o que eu devo escolher. A minha alegria é de ir embora logo. Mas por amor de vocês, que eu fique na carne para poder pregar o Evangelho. Mas depois que ele passou por essa experiência, ele começou a adentrar nisso, meu irmão. Ele começou adentrando nisso. Nós estamos trabalhando lá ontem com a Clínica de Recuperação de Drogados, a Morada de Deus e o Servim, lá em Sertanópolis. E nós estamos falando da carta de Efésios. E eu falei para ele, meu irmão, você sabe, essa carta para mim, ela é muito saborosa. Essa carta de Efésios para mim é uma carta muito deleitosa. Falei, sabe quando que um livro da Bíblia vai ser deleitoso para você? Você sabe quando que um livro da Bíblia você vai se regozijar nele? Quando você adentrar nele, meu irmão. Porque a minha Bíblia fala que são riquezas insondáveis de Cristo. Quanto mais você conhece, mais você vê que você não sabe, e quanto mais você recebe, mais você vê que tem para receber. É impressionante isso. Eu vou precisar de uma vida eterna para conhecer esse Deus. O que eu vou conhecer ele aqui? Falei, você sabe quando que uma carta vai ser especial para vocês aqui, meninos? Quando você começar a estudá-la, quando você começar a ler, quando você começar, você vai comendo dela, você vai comendo dela, você vai comendo dela, e tem dia que você vai olhar, como é que eu não vi esse negócio aqui? Passei tantas vezes por cima desse versículo aqui, não tinha percebido isso. É que você estava só no logos, nos logos, e quando você vai logos no logos, logo nos logos, tentando imitar o vem, o rema vem, aí a revelação vem. Aí você fala, rapaz, agora eu peguei, compreendi, mas é assim mesmo. É perseverança, meu irmão, nas coisas de Deus. Não é? Nós temos muita perseverança nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus a gente não tem tanta perseverança, não sei porquê. Então, Campbell Morgan, ele é contemporâneo do Martyn Lloyd-Jones, de modo simples disse o seguinte a respeito, só o homem crucificado pode pregar a cruz. Outro grande servo de Deus, o Dr. J. Packer, fazendo uma referência ao que Tomé dissera acerca de Cristo, a menos que eu veja em suas mãos o sinal dos cravos, não crerei. Comenta que o mundo nos dias de hoje diz a mesma coisa a respeito da igreja e dos seus pregadores. A menos que eu veja em tuas mãos a marca dos cravos, eu não crerei. Eu preciso ver nas tuas mãos o quê? As marcas do cravo. Meu irmão, você está percebendo o peso dessa declaração aqui? Você está percebendo o que esses homens estão querendo dizer aqui? Eu vou dizer só uma coisinha para vocês, meus irmãos. Os nossos filhos estão cansados de ouvir doutrina e de ver doutrina em nós. Eles sabem o que eles estão precisando ver em nós? A vida de Cristo. O manifestar dessa vida. Porque eles olham as nossas vidas e olham na palavra e veem um Jesus, que às vezes nós dissemos assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E eu fico perguntando, meu Deus, cadê a manifestação dessa vida? Eles olham na palavra e estudam a Bíblia e veem um Jesus manso, um Jesus humilde, um Jesus amoroso, um Jesus que tem domínio próprio. Aí ele me vê dizendo, Cristo é minha vida. E eles perguntam, cadê essa vida? Maurício, você está dizendo que eu tenho que viver a vida cristã? Você está dizendo que eu tenho que manifestar a vida cristã em mim? Não. Eu estou dizendo que se realmente Cristo vive em você, você tem que clamar para que Ele venha manifestar a vida dele em você. Se é que Ele vive em você, se é que Ele vive em mim. Porque se Ele vive, Senhor, manifesta a tua vida em mim. Por misericórdia, Senhor. Senhor, eu quero a Ti. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor, eu quero experimentar isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. Senhor, eu quero isso, eu quero ser essa nova criatura. Eu quero testemunhar de Ti, eu quero ser. Eu não quero estar ali na turma que está jogando pedra. Porque quando trouxeram a mulher adulta, inclusive a mulher só veio ela, pegaram em flagrante adultério e só veio a mulher. Devia estar adulterando sozinha. Cadê o cara? O cara não ficou. Porque a encrenca deles era com as mulheres. O único que valorizou a mulher nesse mundo foi Jesus Cristo. E quando chega lá, foi pego e a lei diz que tem que ser apedrejada. Jesus fala, aquele que não tiver pecado, laça a pedra. Começa a sair dos mais velhos para os mais novos. Porque parece que quanto mais velha a pessoa é, mais pecado ela tem. E saíram. E quando Jesus olha, só está ele e a mulher. E a pedra que ele joga nessa mulher não é a pedra da acusação, mas é a pedra do amor. Vai, e não peques mais. Ele era o único que poderia jogar a pedra nela, mas não jogou. Por quê? Porque ele era Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. Ele sabia e sabe o que é amor, porque ele era a essência do amor. Aí eu digo que esse Cristo vive em mim. E eu por pouco menos estou cacheando a mão de pedra. Para pegar aquele irmão porque ele não concorda com a minha doutrina, ele não concorda com o meu modo de pensar, e eu vou pegar ele. Meu irmão, nós temos que botar a boca no pó e dizer, Deus tem misericórdia de mim. E opera realmente essa obra na minha vida. Manifesta esse Cristo em mim. Ou cremos ou não que quando homens e mulheres nascem de novo se tornam novas criaturas? Cremos ou não que houve um novo nascimento? Será que houve mesmo um novo nascimento? Cremos ou não que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo? Ou será, meu irmão, que nós estamos cansados já, enfastiados de ouvir a palavra, e não tomamos uma decisão diante desse Deus, diante dessa palavra? Senhor, eu quero. E meu irmão, quem quer, vai. Quem não quer, manda e passa a raiva depois. Minha Bíblia fala muito de perseverança. Quem quer, vai. Quem quer, vai. Ah, mas eu não consigo crer, meu irmão, que eu nasci de novo. Meu irmão, o que a palavra orienta? Você confessar a sua morte, sempre. Manter firme a sua confissão. E eu vou confessar essa palavra. E quando você começa a confessar essa palavra, meu irmão, quando você começa a declarar, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Deus, eu quero isso para a minha vida, você vai ver esse Deus manifestando isso em você, na sua perseverança. Porque às vezes a gente diz para Deus que quer, mas é um quer assim que não quer. Porque quando você quer, você vai. Eu tenho a minha filha mais nova, quando a bichinha quer um troço, mas fica, ganha na canseira. Eu falei, isso aí sabe o que é perseverança. O problema nosso, a Bíblia fala para a gente reter firme a nossa confissão. A gente não retém firme. A gente começa aqui, daqui a pouco, não recebi nada mesmo, o negócio não vem, quer saber de uma coisa? Vou para a galera. Vai para a galera, vai feliz. Agora, quando você quer, meu irmão, quando você toma uma postura diante da palavra e fala, Senhor, eu quero, Senhor. Meu irmão, você sabe que na minha concepção, o que é ser cristão? Ser cristão para mim, eu volto para 2 Coríntios 5,15.
Eu volto para aquele texto. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Ser cristão para mim é eu parar de viver para mim e, Senhor, eu quero viver para Ti. E eu quero aprender de Ti diariamente. Se nós, como cristãos, não estamos experimentando a alegria, o regozijo da salvação, não é porque Deus assim o quer. Não bota a culpa em Deus. Não, é porque você não quer. Mas, porque estamos ignorando o que o Espírito Santo está nos dizendo, nos orientando na sua santa palavra. Só por isso. Eu sempre achei que Oséias 4,6 era só para quem ainda não tinha passado pelo novo nascimento. Mas hoje eu creio que Oséias 4,6 é para quem passou pelo novo nascimento também. O que diz lá? O meu povo está padecendo. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Jesus diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aonde está o nosso erro? Em não conhecer a palavra. Mas existe sim, meu irmão, uma plenitude na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas reiteradamente, ou repetidamente, a palavra aqui, o meu corretor de estudo colocou e eu li essa palavra, mas que é esse negócio reiteradamente? Falei, vamos para o dicionário. Aí eu fui ver, repetidamente. O cara, quando é doutor, ele põe umas palavras que a gente não entende. Mas olha só, existe sim uma plenitude na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas reiteradamente, repetidamente, ignoramos isso. Por essa razão, não usufruímos dessa preciosa verdade. Paulo, no último capítulo da sua epístola aos Filipenses, diz no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não, eu pulei aqui. Deixa eu voltar aqui. Por essa razão não usufruímos dessa pessoa. Paulo, no último capítulo de sua epístola aos Filipenses, diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Alegrei-me sobremaneira. Olha o negócio é, alegrei-me sobremaneira onde? No Senhor. E no capítulo 4, verso 4, ele declara, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabemos que as circunstâncias em que Paulo se encontrava, quando escreveu essa carta, não eram nada favoráveis a seu respeito, pois estava preso e esperando somente um decreto para ser decapitado. Mesmo assim, tinha a firme convicção de que o seu Senhor estava no controle de todas as coisas. A esperança do apóstolo Paulo está na renovação do seu homem interior. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha aí, meu irmão. Aonde você e eu estamos nos atentando? Paulo preso, Paulo esperando um decreto para ser decapitado, escreve uma carta que aparece 19 vezes a palavra alegria, gozo e contentamento. Ele tinha que estar desesperado. Ele tinha que estar gritando. Não, ele está louvando. Ele vai dizer assim, as minhas cadeias em Cristo não foram vã. Antes, preguei a toda a guarda pretoriana e também aos demais. Ele sabia que Deus permitiu que ele tivesse preso ali com um propósito, levar o evangelho àqueles guardas. Levar o evangelho às demais pessoas. E ele se alegrava e se regozijava nisso. E ele vai falar dos 4 ladrões da alegria nesse livro. Capítulo 1, que rouba a alegria do cristão, circunstâncias. Capítulo 2, o que rouba a minha, a sua alegria, pessoas. Capítulo 3, o que rouba a nossa alegria, coisas. Capítulo 4, o que rouba a nossa alegria,
preocupação, ansiedade. E ele está alegre. Alegrei-me sobremaneira, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Aonde está a nossa alegria, meus irmãos? Aonde está a nossa alegria? O nosso homem exterior ele vai se corrompendo, mas o interior se renova de dia em dia. De dia em dia. E sabe como que esse homem se renova de dia em dia? Quando eu estou me alimentando da palavra. Quando eu estou comendo da palavra. Essa semana eu disse para minha filha, eu não estou indo almoçar em casa, vocês só estão comendo porcaria. Vocês não estão comendo arroz, não estão comendo feijão, não estão comendo salada. Vocês estão comendo pastel, estão comendo... Não, aquele negócio de queijo lá. Não é bolinho de queijo, é o... Pão de queijo. Pão de queijo, tá. Eu falei, olha, precisa comer comida, precisa se alimentar. E eu estou percebendo que vocês também estão se alimentando das coisas de Deus, da palavra de Deus. Vocês vão quando você não se alimenta fisicamente, você fica debilitada. Ah, pai, por isso que eu estou com essa garganta ruim aqui? É, por isso. Ela está com a garganta ruim tomando remédio. O corpo vai debilitando, meu irmão. E você acha que na vida espiritual é diferente, meu irmão? Se eu não me alimentar da palavra diariamente, se eu não estou em contato diário com essa palavra, eu vou ficando debilitado. Daqui a pouco eu estou conformando com esse mundo. A verdadeira alegria é encontrada exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. Que o bendito e doce Espírito Santo de Deus nos dê a graça de experimentarmos essa alegria, para que assim o nome de Cristo seja glorificado em nós e através de nós. Dessa maneira estaremos prontos para quando a morte bater na nossa porta, podendo abri-la sem qualquer medo ou receio. Esse ano para mim foi um ano de muitas perdas. Eu perdi meu cunhado, esse ano foi o ano que eu mais fui em velório. Mas a minha alegria em alguns foi saber que essas pessoas ouviram o Evangelho. Porque, meu irmão, morrer todo mundo vai. Morrer você vai e morrer eu vou. Agora, antes de eu morrer, eu preciso ouvir esse Evangelho. E Deus me deu o privilégio de viajar com esse meu cunhado para Cascavel, fazer o primeiro acampamento de homens. Eu tinha certeza que ele não ia. Mas, meu irmão, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele tem. E eu convidei sabendo que ele não ia. E ele disse, eu vou. Falei, você vai nada, eu vou. Que hora que você está querendo ir? Falei, eu quero ir 3 horas da manhã. 3h30 eu passo na sua casa. Eu vou estar chegando da night e nós vamos. Falei, então, combinado. Cheguei lá, o bicho acabou de chegar. Estava meio alegre, vamos embora. E fomos daqui lá, conversando. 3 dias lá, ouvindo a palavra, fazendo uma desintoxicação, e Deus trabalhando. E eu lembro quando nós entramos dentro da salinha do pastor Eliseu lá, que o pastor veio cumprimentar e disse, Márcio, você entendeu o plano da salvação, meu filho? Você entendeu que você morreu naquela cruz e você ressuscitou com Cristo naquela cruz? Ele falou, eu entendi, pastor. Ele falou, vamos orar agora. E ele fez uma oração, e quando ele acabou essa oração, meu cunhado disse amém. E sabe quando aquele amém entra, não sei, e testifica alguma coisa? E voltamos de lá. E ele voltou para Londrina, continuando a vidinha dele lá, toda mequetrefe, toda fazendo coisa errada para cá, coisa errada. Porque a gente quer pregar o evangelho para a pessoa e quer que no outro dia a pessoa esteja... A gente confunde salvação com santificação. Mas nós começamos a ver na vida dele umas crises, uns conflitos, e isso aí é novo nascimento. E ele foi num pesca e pague no começo do ano e sofreu um acidente que morreu várias pessoas. Ele pegou o carro dele, pegou de frente e fomos lá.
E eu vi ele naquele caixão. Fui agora com o Mário lá agora, de novo. Deitei lá, o Mário pegou a cama, o outro, e eu fiquei na cama. Falei, rapaz, meu cunhado, eu lembro do meu cunhado deitado aqui com aquela barrigona grande, roncando igual um porco velho. E ele estava aqui, rapaz. Mas ouviu o evangelho e creu no evangelho. Morrer, meu irmão, todo mundo vai. Agora eu preciso morrer ouvindo esse evangelho e crendo nesse evangelho. E pedindo para que Deus venha fazer essa obra na minha vida. Porque se Ele não fizer essa obra na nossa vida, meu irmão, não adianta. E quando a morte vier bater, eu não tenho medo, não tenho receio dela. Pode vir, eu sei para onde eu vou. Quando temos o Senhor da vida habitando em nós, não estamos mais debaixo de condenação alguma. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Em Cristo somos libertos triplamente, da lei, do pecado e da morte. 3 coisas terríveis: lei, pecado e morte. A única coisa que nos resta é dar glórias e louvores a esse Deus tão maravilhoso, por uma libertação tão completa e tão simples. Meu irmão, Paulo disse assim, eu receio, eu temo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma maneira sejam corrompidas as vossas mentes e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. A coisa mais simples desse universo, meu irmão, chama-se salvação em Cristo Jesus. Mas Paulo diz, eu tenho um receio, que assim como a serpente enganou a Eva, de alguma maneira a mente de vocês sejam atacadas e vocês se apartem dessa simplicidade. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus venha testificar e venha trazer essa revelação dessa obra que foi feita por você e por mim lá naquela cruz. Amém? Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.